Olá pessoal, meu nome é Gilvan e hoje eu quero conversar com vocês um assunto que aflige muitas pessoas, é autoestima. Muitas pessoas sofrem com a falta da autoestima. E um dos motivos da falta de autoestima é a falta de confiança, de autoconfiança, confiança em si mesmo. As pessoas se sentem inferiorizadas, incapazes de realizar seus objetivos, se sentem menos do que os outros, incapazes de expressar suas ideias, se sentem mais baixa do que as outras pessoas. Todas as outras pessoas parecem que estão muito acima dela. Então a pessoa tem esse defeito, né? Podemos dizer assim, que é a falta de autoestima. A autoestima é quando a pessoa se valoriza, quando a pessoa se dá valor, quando a pessoa confia nela. Mas não é o que acontece sempre que a gente vê por aí. Muitas pessoas sofrem com esse mal, a falta de autoestima. Por quê? Como eu disse, elas não têm confiança em si próprias. E isso foi uma coisa tirada delas desde a sua infância. Quando uma criança, por exemplo, ela sente que ela não é respeitada no lugar, ou mesmo entre os familiares. Quando a criança ela vai crescendo, ela vai percebendo que seus coleguinhas têm uma vida melhores do que ela, ou que seus coleguinhas desprezam ela, ou que não acreditam muito nela. São muitos fatores envolvendo a falta de autoestima, mas isso começa desde a nossa infância. Muitas pessoas, muitos amigos que a gente tem, a nossa própria família mesmo, vão tirando essa coisa que nós já vem com ela desde o nosso nascimento, que é a confiança, a pureza. E isso vai sendo tirado pelas pessoas à nossa volta, pelo mundo, até pelo mundo, pela sociedade em geral. E nós vamos crescendo com isto, e à medida que nós vamos crescendo e vamos percebendo que as outras pessoas não nos respeitam, não nos dão valor, ou que nós fracassamos em determinada área ou em muitas áreas, a nossa autoestima ela vai diminuindo cada vez mais e chega a um ponto em que a pessoa não tem nenhuma confiança nela mesma. E é aí que está a questão, porque a confiança é tudo na nossa vida. A confiança é a engrenagem que faz nós irmos longe em qualquer sentido, em qualquer objetivo. E a pessoa que sofre de autoestima, ela dá muito valor para as ideias dos outros, para os pensamentos dos outros, para as opiniões dos outros. E é aí que está o erro. Ela não tem culpa disso, porque logicamente isto vem com ela desde infância, né? Desde quando ela era pequena e sua mente foi sendo condicionada pelas pessoas e pelo mundo, né? A ser assim. E ela não tem como fugir disso, porque é uma programação que está lá no seu subconsciente. E ela vai crescendo dessa forma. E cada vez mais vai perdendo essa confiança em si própria. Não podemos dar muito valor ao que os outros pensam a nosso respeito, porque na verdade muitas pessoas sofrem desses males, desse mal, né? A falta de autoestima. E o problema está em nós mesmos. A programação está em nós mesmos. Porque quando nós pensamos que uma pessoa está pensando mal de nós, a outra pessoa também está pensando que nós está pensando mal dela. E vira esse embaraço. Então, uma se sente inferior à outra, mas logicamente ninguém deixa transparecer isto. Conhecemos as pessoas que querem ser melhores do que os outros, que acham que são melhores. Ninguém é melhor do que ninguém. E ninguém tem capacidade maior do que ninguém. Cada pessoa está no seu nível de consciência.
Cada pessoa tem uma determinada missão, podemos dizer assim, a ser cumprida aqui na Terra. E nenhuma missão é melhor do que a outra. Uma pessoa não tem valor mais do que outra, porque todos nós somos um só, uma só vida. A vida universal, que nós podemos chamar de Deus, ela é única e ela se manifesta em variadas formas. Todas as formas de vida que nós vemos, contemplamos nesse planeta, ou mesmo no universo, é uma forma de manifestação dessa grande vida chamada Deus. E Deus não criou nenhum filho dele imperfeito. Deus não criou nenhum filho dele com defeito ou inferior aos outros. Não, Deus criou nós a sua imagem e semelhança. Em outras palavras, na essência, nós somos o próprio Deus. Só que quando nós vem para este mundo, nós adquirimos uma forma individual, uma mente individual. E essa mente individual pode ser condicionada segundo os conceitos do mundo, as opiniões do mundo, os rótulos do mundo, a falsidade do mundo. Quando eu falo mundo, eu estou falando das pessoas que nos envolvem desde quando nós nascemos, as pessoas que nos cercam, e com elas nós aprendemos muitas coisas, algumas boas e outras coisas totalmente erradas. Uma criança que teve uma convivência com pais extremamente negativos, essa criança, ela não só vai ser uma criança triste no futuro, como ela vai ter complexos de inferioridade, como não vai ter confiança nenhuma nela própria, porque ela não foi ensinada assim, não foi condicionada assim. No seu subconsciente está a ideia de que ela é um ser sem valor. E, como eu disse agora, Deus não criou nenhum ser sem valor. Todos nós temos um valor infinito. Para Deus, não há acepção de pessoas, diferença de pessoas. Todos nós temos um valor infinito para Ele, porque é através de nós que Ele se expressa neste mundo. A vida, que é Deus, é através de nós que ela se expressa. E ela procura se expressar da forma mais plena possível. Só que os conceitos desse mundo, as crenças errôneas, as ilusões deste mundo, que nós vamos aprendendo, que vão condicionando a nossa mente, impede a plena manifestação dessa vida. E é aí que nós passamos a não ter confiança em nós próprios e adquirimos o que chamamos de falta de autoestima. Na Bíblia, há muitas referências de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos seres divinos. Há uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim, eu vou procurar lembrar aqui agora, que fala assim: maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Cristo em vós, a esperança da glória. Por esses 2 mandamentos só, a gente já percebe o valor que nós temos. Está escrito: maior é aquele que está em vós. E em outra passagem está escrito: Cristo em vós. Quer dizer, Cristo, que é a nossa vida, está dentro de nós. Para quem está chegando agora, para quem não sabe quem é Cristo ou o que é Cristo, eu vou dar só uma pequena explicação aqui, porque senão vocês vão pensar que eu sou evangélico, sou de alguma igreja e estou querendo passar aqui coisas evangélicas para vocês, mas não tem nada a ver. Eu não sou evangélico, não frequento igreja nenhuma, eu sou apenas um estudioso da espiritualidade, só isto. E não tenho nada contra as religiões, cada um segue aquilo que quer. Eu só sou, como diz o Joseph Murphy,
o estudante da verdade não é contra as pessoas, é contra as ideias falsas que vêm sendo pregadas por muitas igrejas por aí. Então, eu já quero deixar bem claro aqui que eu não sou e nem pertenço a igreja nenhuma. E para as pessoas que não sabem, Cristo Jesus não é aquele homem, o verdadeiro Cristo Jesus, não é aquele homem que viveu há 2000 anos atrás. Cristo Jesus é a nossa própria vida, a nossa essência. É aquele que nos criou, nos mantém, nos sustenta. Ele é o nosso ser verdadeiro e está agora dentro de nós. É por isso que muitas pessoas se afastam das religiões ou não procuram ler a Bíblia, nem estudar a Bíblia, porque pensam tudo em termos materialistas, que Jesus era aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, subiu ao céu, está lá em cima sentado à direita de Deus e que não liga nem um pouco para nós aqui. E que nós temos que fazer isto ou aquilo se nós quisermos sermos salvos ou se nós quisermos ter a ajuda dele. Mas Cristo Jesus não é nada disso. Cristo Jesus é o nosso próprio ser verdadeiro, o nosso espírito verdadeiro, porque há um só espírito e o nosso espírito é diferentes manifestações desse mesmo espírito e único espírito que é o Cristo, que habita em cada um de nós. Cristo em vós, a esperança da glória, já diz tudo. Ele está em nós, dentro de nós, e Ele é maior do que todas as coisas deste mundo. Então não há necessidade de nós padecermos com falta de autoestima, porque temos pensamentos errados a nosso respeito e damos mais valor para aquilo que as pessoas pensam. Gente, o que as pessoas pensam, isto é problema delas. Se elas têm na mente dela pensamentos errôneos, pensamentos negativos a nosso respeito, isso é problema delas. O mal está dentro delas e não dentro de você. Então não tem coerência você dar importância ou valor para o que os outros pensam a seu respeito. Compreenda que você é um filho de Deus caminhando em cima dessa terra e que seu valor é infinito e que somente o valor que Deus dá para você é que é verdadeiro. O valor que as outras pessoas dão para você é um valor falso, é um valor transitório, passageiro. São ideias ou pensamentos gerados na própria mente delas. E elas é que sofrem com isso. Elas é que vão sofrer as consequências dos seus próprios pensamentos. Porque se elas pensam mal de você, o mal está dentro delas. E elas estão exteriorizando esse mal e colocando em cima de você. E aí, o que acontece? Como o mal está dentro dela, ela vai, logicamente, sofrer as consequências daquele mal que está dentro dela. E a gente vê muito isto por aí. Eu mesmo já vi pessoas julgando as outras pessoas e depois passando por experiências piores do que aquela pessoa. Por quê? Porque ela está colhendo o mal que está dentro dela. O apóstolo Paulo, ele fala que nada neste mundo é impuro, a não ser para aqueles que são impuros. Para os impuros, tudo é impuro. Mas para aqueles que são puros, tudo é puro, é perfeito. Então você vê que tudo está dentro de nós mesmos. Se uma pessoa pensa mal de você, o pensamento mal está dentro dela mesma. É ela que é uma pessoa negativa. E você não tem que dar valor para os pensamentos negativos da outra pessoa. Eles não têm poder sobre você, a menos que você, com a sua falta de confiança, dê poder para ela. Aí você se sente envergonhado, se sente inferior, tímido. Por quê? Porque uma simples pessoa igual a você em tudo está pensando mal de você. Qual o poder ou valor que o pensamento daquela pessoa tem? Nenhum. São apenas pensamentos, imagens que ela própria criou.
Ou talvez ela ouviu uma fofoca de outra pessoa e acreditou na fofoca em relação a você, e ela está sendo enganada duas vezes. Primeiro, porque ela acreditou na fofoca, e segundo, porque ela está acreditando que você é como ela pensa que você é, sendo que você não é nada disso. Você é um ser divino. Tenha consciência de que você tem que dar valor para você próprio, baseado naquilo que é verdadeiro e eterno. O valor deste mundo não tem importância, não existe. É um valor falso. Não se prenda às coisas deste mundo, porque este mundo aqui ele não tem nada para nos oferecer. Nada de eterno ou de verdadeiro. As outras pessoas não estão nem aí para você. Elas têm os problemas delas também e estão mais preocupadas com os problemas delas do que com os seus. Se você for contar para elas os seus problemas, ela pode sentir ali uma certa comoção naquele momento, mas depois acabou. A não ser que seja uma pessoa muito caridosa que vai procurar te ajudar. Porque tem pessoas assim, e muitas pessoas assim, que procuram ajudar o próximo. E essas pessoas, elas têm consciência de que quanto mais ela ajuda o próximo, mais beneficiada ela é. Ela é que é ajudada. Porque todos nós somos um só, uma única vida. Quando fazemos bem para uma pessoa, estamos fazendo bem para nós mesmos. E quando fazemos mal para uma pessoa, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Porque somos os ramos de uma única videira chamada Cristo. Cristo é a videira e nós somos os ramos e somos alimentados, vivificados por essa videira. Sem essa videira não existem os ramos. E se o ramo for cortado dessa videira, ele seca. E você que não tem confiança em você próprio, você é um ramo cortado dessa videira. Então, volte-se para essa videira. Pratique meditação, pratique a observação, medite sobre as verdades de Deus e você vai ver que você é um ser infinitamente maravilhoso, perfeito e divino. Mesmo que isso vá acontecendo aos poucos, mas você vai perceber a mudança. Na Bíblia está escrito assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de amor, de força e de moderação. Como você pode ver, Deus não colocou em você o espírito de medo, nem de timidez, nem de falta de autoestima, um espírito de inferioridade. Não, Deus colocou em você um espírito de amor, de força, de equilíbrio. Esse é o seu verdadeiro espírito. Mas você está acreditando nas ilusões, nas mentiras deste mundo e no que as outras pessoas pensam. O que as outras pessoas pensam são apenas pensamentos também. E essas pessoas que pensam mal de você, elas geralmente não pensam bem delas próprias também. São pessoas negativas. Que uma pessoa que tem confiança, ela passa confiança. Uma pessoa que tem valor, ela passa valor. Agora, uma pessoa que não tem confiança, uma pessoa que é baixa, ela só vai provocar baixarias. Então, se você souber que as pessoas falam mal de você, ou você pensa que as pessoas falam mal de você, tire esses pensamentos da sua cabeça, porque tudo isso é falsidade. Como você vê, esse espírito de medo que você tem é um espírito falso, é um espírito que inexistente, foi criado por você próprio, porque você acreditou nas mentiras das pessoas, nas ilusões que este mundo passam para nós. Porque o nosso verdadeiro espírito é de amor e de força, e não de medo. Deus não nos deu esse espírito de medo. Eu vejo por aí, né, em muitos vídeos, as pessoas falam sobre a falta de autoestima, né, sobre a falta de autoconfiança. Elas falam para as pessoas ter mais confiança em si mesma, dar mais valor para si mesma, não dar muita importância para o que os outros pensam. Só que isso não funciona. Até mesmo
Uma consulta com um psicólogo, ou com um psicoterapeuta, ou com um hipnólogo, não adianta muito. Você estará trocando uma imagem falsa, negativa, por uma imagem falsa positiva. Que a pessoa que sofre de falta de autoestima, ela tem uma imagem negativa de si própria. E aí ela procura um psicólogo ou um psicoterapeuta, ela vai trocar essa imagem falsa, negativa, para adquirir uma imagem mais positiva, mas que também é falsa. Por quê? Porque é apenas uma imagem que ela está fazendo de si própria. Ela tem que procurar, na verdade, é conhecer a si mesma. Conheça-te a ti mesmo. Ou conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Saiba quem você é verdadeiramente em essência. Medite sobre as verdades da Bíblia, medite sobre quem você é. Por exemplo, meditar nessa passagem da Bíblia. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou Cristo em mim, a esperança da glória. Deus não me deu espírito de medo. Meditar sobre as verdades espirituais, e não trocar uma imagem falsa, negativa que você tem de si próprio por outra, uma imagem mais positiva que você terá de si próprio. Isso pode funcionar? Pode. Em certos casos funciona durante um certo tempo, mas qualquer fracasso, qualquer outra trauma que você passar, vai voltar tudo novamente. Eu, por exemplo, que fui reikiano, eu já vi pessoas se curarem através do reiki de certas coisas, de certas doenças, erradicarem certas doenças, mas depois de um certo tempo ela retornar com a mesma doença para poder curar. Ela se curou, ela fez os exames, não deu nada. Depois de um certo tempo ela tornou a voltar. Por quê? Porque essas coisas não funcionam provisoriamente, temporariamente, aqui neste mundo. Isso é como trocar de uma cena e passar para outra cena. Não resolve nada. O ideal mesmo é você conhecer quem você é, a sua essência, que é espiritual, você despertar para a verdade. E aí sim, a sua mente ficará livre de todas as preocupações, de todos os medos, mesmo que você esteja passando por problemas terríveis. Você não se apegará a elas. Mesmo que o mundo inteiro seja contra você, se você tiver consciência do Cristo que habita dentro de você, você não terá nenhum medo do mundo e não se sentirá sozinho. Ao contrário, você se sentirá pleno, porque os nossos inimigos são só o medo, a preocupação, a dúvida, a ansiedade. Não temos inimigos externos. As pessoas que nós pensamos mal dela, na verdade, elas não são aquilo que nós pensamos dela. Elas pode até ser diferente do que nós pensamos, e na imagem verdadeira dela, ela é filha de Deus perfeita. Nós é que estamos criando uma imagem falsa daquela pessoa. E logicamente, se nós criamos uma imagem falsa, negativa em relação àquela pessoa, é porque essa negatividade está dentro de nós. Nós é que estamos sendo baixos. Em outras palavras, nós pensamos que estamos sendo maiores do que aquela pessoa, ou melhores do que aquela pessoa, e na verdade nós estamos sendo baixos, inferiores, porque o mal na verdade está dentro de nós e nós estamos projetando isso nas outras pessoas. Então o importante é nós sabermos quem nós somos realmente. Na Bíblia há uma passagem muito importante que diz assim: nem o pecado, nem a vida, nem a morte, nem o passado, nem o futuro, nem potestade, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Por mais pecaminoso que seja uma pessoa,
por mais maldito que seja a pessoa, ela não é separada do amor de Deus. Aí vocês podem falar assim, então, mas aí você já está sendo demais. Você está dizendo besteira, asneira. Não, pessoal, não estou dizendo besteira nem asneira. É só vocês compreender bem o que eu estou dizendo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É assim que está escrito. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não está escrito, nada pode nos separar do amor de Deus que está no ser humano. Não, não está escrito isso assim. Está escrito em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso ser verdadeiro, é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. E, logicamente, habita no interior de cada um de nós. É o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Este é o Cristo verdadeiro. E nele nós não podemos ser separados do amor de Deus, porque ele é a própria imagem de Deus, ele é perfeito. Aí quando nós vem a este mundo, o que acontece? Nós vamos crescer num meio ambiente que só transfere para nós coisas negativas, algumas pequenas coisas positivas, e vai condicionando a nossa mente com ilusões e mentiras, e aí nós nos tornamos esses seres humanos negativos que nós somos hoje, e alguns positivos, conforme a criação que ela teve. Mas isto como seres humanos e não como Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é o nosso Espírito verdadeiro, ele não pode ser separado do amor de Deus. Ele está em nós, ele está dentro de cada um de nós, ele é o Filho de Deus e é perfeito. Mas como seres humanos, nós temos que buscar esse Cristo Jesus que está dentro de nós, porque dessa forma nós estaremos sempre ligados a Ele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós estiver em Cristo Jesus, ou seja, em contato com a nossa essência, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas acontece que muitas ilusões deste mundo nos separam do amor de Deus. Como seres humanos, nós vivemos de acordo com o condicionamento que nós tivemos desde a infância e acreditamos nessas mentiras, nessas ilusões que o mundo, a sociedade passa para nós. Isto é como um ator. Vamos supor que um ator ele seja uma pessoa boa, caridosa, E ele é chamado para fazer um filme onde ele será um grande vilão. Ele vai lá, interpreta aquele papel de vilão, de mau caráter, de bandido, interpreta aquele papel. Às vezes nós aqui que estamos assistindo aquele filme sentimos raiva daquele personagem, mas nós sabemos que é apenas um filme e que no final aquele vilão ele vai se dar mal. E sabemos que o ator que faz tal interpretação, que interpreta tal vilão, não é aquele vilão. Ele está apenas representando um papel, uma cena ali. E às vezes nós chegamos a ter raiva desse personagem, Mas aí se nós formos lá nos bastidores e conhecer realmente aquele ator, nós vamos ver que é uma pessoa maravilhosa, uma boa pessoa, apenas interpretou um papel errado, um papel de vilão, um papel mau. É a mesma coisa aqui entre nós. Nós somos filhos de Deus, criados à própria imagem de Deus. Mas quando nós vem a este mundo, nós interpretamos um papel que é completamente diferente do verdadeiro ator, que é o Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Nós interpretamos um papel completamente diferente. Alguns interpretam um papel de bonzinhos, outros um papel de mauzinhos, outros de mauzãos mesmo, E cada um tem o seu papel para interpretar aqui nessa vida, neste mundo fenomênico. Mas é apenas uma interpretação, uma imagem falsa que nós mesmos criamos.
porque o verdadeiro ator é o Cristo, o Filho de Deus, criado à própria imagem de Deus, e que está no nosso interior. O apóstolo Paulo diz homem interior. Ele fala sobre o homem interior e o homem exterior. E nós não devemos confundir isto, o homem interior, que é o Cristo, do homem exterior, que é esse ser humano carnal, esse ser humano natural que nós interpretamos aqui. No final, esse papel que nós fazemos aqui, por ser falso, ele será destruído. Em outras palavras, será queimado e lançado no fogo do inferno e será queimado. Ou seja, virará nada e sobrará somente o Cristo. Em outras palavras, haverá uma separação do trigo do joio. E o joio é esse papel falso, essa imagem falsa que nós representamos aqui neste mundo, aonde nós somos enganados todos os dias com as mentiras da serpente. Todos os dias nós comemos, como seres humanos, nós comemos o fruto proibido. Todos os dias. Isto faz mal para a saúde, não coma isso porque faz mal, não coma aquilo porque faz bem, não faça isso porque faz mal, faça aquilo porque faz bem. E aí nós estamos comendo fruto do conhecimento do bem e do mal todos os dias. Mas o Cristo não se deixa iludir por essas coisas do mundo, essas ilusões do mundo. Então, eu falo para vocês que sofrem de autoestima, dê valor a vocês próprios. Não dê valor para que as outras pessoas pensam a respeito de vocês, porque todos nós aqui estamos apenas interpretando papéis. Na verdade, nós somos a única vida, uma única vida, e nosso verdadeiro valor é divino, é eterno. O valor que este mundo nos dá é um valor falso e passageiro, transitório. Não tem realidade alguma. Portanto, não tem cabimento ou coerência você ficar se martirizando, sofrendo pelaquilo que as pessoas pensam ou falam de você. Medite, faça meditação, medite sobre as verdades espirituais que têm valor eterno. Não medite nas mentiras carnais ou fenomênicas deste mundo aqui, porque não tem nenhum valor eterno e nem valor algum mesmo, em nada. Não coma o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, onde as pessoas falam que você é mal, outras falam que você é bonzinho e você vai acreditando nessas pessoas. Umas falam que você é fracassado, outras falam que você não vai conseguir seus objetivos. Não dê ouvido a essas pessoas, dê ouvidos ao seu eu interior, ao Cristo interior. E você só pode fazer isso na meditação ou na oração verdadeira, na oração correta. Não ponha valor neste mundo, porque nem o mundo e nem as pessoas não têm nada para te dar. As pessoas e o mundo não podem te salvar. Só existe um Salvador, e esse Salvador está dentro de você. É o seu próprio ser verdadeiro, o seu próprio eu verdadeiro. Ele é o único que já está salvo, que já é salvo. Este corpo humano aqui, ele não tem salvação. O destino dele é ser jogado dentro de uma sepultura e se decompor. É só isto. Então, isso não tem nenhum valor eterno. Não tem realidade. É isso aí, pessoal. Eu vou parando por aqui e voltarei no próximo vídeo com algum outro assunto, né? Que eu possa intuitivamente
querer passar para vocês. E quem não é inscrito aqui no meu canal, se vocês quiserem, se inscreva aí no meu canal, dê o like de vocês, clique aí no sininho para receber a notificação de novos vídeos, né? E se inscrevam, pessoal. Vamos fazer o nosso canal crescer, né? E ter um mundo melhor para cada um de nós, onde todos nós possamos viver como irmãos, como somos de verdade, e não como filhos que parecem separados de Deus, se matando, se destruindo, prejudicando uns aos outros. Não, isso não é realidade e não vai levar nós a caminho nenhum. Isso nunca resolveu os problemas da humanidade e nunca vai resolver. Então nós temos que começar a viver a vida do Filho de Deus que nós somos. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Felicidade para todos vocês e até o próximo vídeo.